Oi, bebês, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar ainda sobre ângulos. Essa será a nossa última aula de revisão em relação a ângulos, tá? A partir da semana que vem, nós vamos começar aí um conteúdo novo, tá bom? Porém, agora, o primeiro ângulo que a gente vai estudar são os ângulos congruentes. Esses ângulos congruentes, eles foram vistos nas nossas aulas presenciais, tá? Sempre que eu falar sobre ângulos congruentes, eu estou me referindo àqueles ângulos que possuem a mesma medida. Então, a partir de agora, essa palavrinha congruente, ela vai estar sempre frequente em nossas aulas. Quando eu quiser me referir a coisas que têm mesmo comprimento, mesmo formato, mesmo peso, eu vou aí dizer que eles são congruentes, tá? Não vou estar repetindo tanto a palavra igual ou mesma medida, certo? Então, se coisas congruentes, ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, eu quero que você observe aqui esse ângulo azul, que é o ângulo CAB, e o ângulo EDF, tá? E eu quero que você perceba que a medida da abertura desses dois ângulos é exatamente 60 graus. Então, essa característica de ter a mesma medida vai categorizar esses dois ângulos como sendo ângulos congruentes, ok? Para ir ainda mais além em relação a esses ângulos, eu trouxe para vocês aqui outras representações, tá? Por exemplo, nesse aqui, 1 grau é igual a 60 minutos. Nas nossas aulas presenciais, nós estudamos que a cada 1 grau nós temos 60 minutos, tá? E a gente também fez uma comparação dizendo que o grau é como se fosse 1 hora do nosso relógio. Então, a cada 1 hora, nós temos aí, 60 minutos, tá? 1 minuto é representado aí com um apóstrofo. E a gente também sabe que a cada 1 minuto, nós temos 60 segundos. Então, tanto o minuto como o segundo são coisas que vieram aí para representar também os ângulos, tá bom? Então, observa o seguinte, se eu tiver dois ângulos em que um deles está escrito assim, 1 grau, por exemplo, e o outro está escrito 60 minutos, eu posso sim afirmar que essas coisas são iguais, tá? Porque, embora estejam escritas em unidades diferentes, uma em grau e a outra minuto, mas quando a gente for converter e deixar as duas na mesma medida, eles vão ter exatamente o mesmo valor, ok? Então, vamos ver agora os próximos exemplos. Aqui a gente tem 1 grau igual a 3.600 segundos. Como é que eu cheguei aí nesses segundos? É bem simples. Para transformar grau em minuto, eu multiplico por 60, tá bom? Por esse fato aqui, pelo fato de que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, 1 vezes 60 é igual a 60 minutos. Agora, se eu quiser transformar esses 60 minutos em segundos, é necessário que eu multiplique novamente por 60. Porque, como eu acabei de dizer, a cada 1 minuto, a gente vai ter aí 60 segundos, tá bom? Então, ao efetuar essa multiplicação, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0, 6 vezes 0 é 0 também, e 6 vezes 6 é 36, tá bom? Depois que a gente somar essas coisas, a gente vai chegar exatamente aqui, no nosso 3.600 segundos. Então, eu posso afirmar que esses dois ângulos aqui também são congruentes. Agora, vamos lá para o nosso último exemplo, tá? Aqui eu tenho 50 graus igual a 180 mil segundos.
Então, vamos lá ver como é que a gente chegou nesse valor, ok? Então, usando aí esses mesmos exemplos anteriores, vamos ver o seguinte. Se eu quiser transformar 50 graus em minutos, eu preciso fazer 50 vezes 60, tá? Quando eu multiplicar isso aqui, ó, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 5 é 0. 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 5 é 30, tá bom? Depois que a gente faz isso, a gente vai somar. Aqui fica 0, aqui fica 0, 0 e 3, tá bom? Ou seja, a cada 50 graus, a gente vai ter aí 3.000 minutos, tá? Esse risquinho que eu tracei agora, ele significa minutos. Agora, se eu quiser transformar os minutos em segundos, eu preciso multiplicar, tá? Os 3.000 que a gente acabou de achar, tá bom? Só vou reescrever. 3.000 que a gente achou. Multiplicar esse valor também por 60, beleza? Então, ó, 0 vezes 0 vezes todo o número de cima sempre vai dar 0. Então, ó, só vou preencher com zeros, tá bom? 4 zeros. Agora eu vou multiplicar o número por 6. 6 vezes 0 é 0. Então, aqui vai aparecer 3 zeros, tá bom? Isso aqui é um zero. E 6 vezes 3 é 18, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou efetuar aqui a minha soma. Então, vai dar 0, 0, 0, 0 e baixa aqui o meu 18, ok? Formei, então, meus 180.000 segundos. Então, o meu ângulo tanto faz vir escrito com essa unidade de medida, como vir escrito aqui, ó, 50 graus. Beleza, pessoal? Então, essa parte aí de ângulos congruentes, ela é bem simples, é bem fácil. Agora, vamos relembrar o próximo ângulo. Nesse próximo ângulo, eu estou falando aí sobre ângulos consecutivos, tá? Nada mais é do que ângulos que têm a mesma origem e um lado em comum. Então, perceba aí, ó, o seguinte. Em relação a esse desenho, esse meu O aqui, ele representa a origem dos ângulos. E a gente vai fazer aí um comparativo entre a imagem e os exemplos, tá? Perceba o seguinte, primeiro eu vou comparar aqui o ângulo AOB e o ângulo BOC, tá? E eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, que eu repeti OB e OB nos dois ângulos, certo? O que isso significa dizer? Que esse ladozinho aqui, ó, que eu estou destacando de laranja, ele pertence tanto ao primeiro ângulo, que é o AOB, quanto ao segundo ângulo, que é o BOC, tá bom? Esse lado, ele é comum aos dois ângulos. Então, pelo fato disso acontecer, esses dois ângulos, eles são classificados como consecutivos. Agora, a gente vai observar o segundo ângulo, tá bom? Ele está falando aí do ângulo AOC e o ângulo AOB. Perceba que a gente repetiu o AO, tá? Tem AO no primeiro e AO no segundo. E o que é esse AO? É esse segmentozinho aqui, ó. É esse lado, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que esse lado que eu destaquei de laranjado, ele é tanto do primeiro ângulo como do segundo ângulo. Ou seja, além de possuir a mesma origem O, eles também possuem um lado em comum. Então, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para o próximo ângulo, tá? O próximo ângulo são os adjacentes. Para que dois ângulos sejam classificados como adjacentes, é necessário que eles sejam consecutivos
Ou seja, tem que ter a mesma origem e um lado em comum. E além disso, eles não podem possuir pontos internos em comum, tá? Então, assim como a gente comparou os ângulos anteriormente, a gente vai fazer a mesma coisa com esses ângulos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ao primeiro exemplo. Ele pede para comparar o ABE, tá bom? Esse Bzinho tá aparecendo porque no caso desse ângulo, o B aí é a origem, tá? Então, ele manda olhar o ABE e o EBD. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. O BE, ele aparece nos dois ângulos, tá? Vale lembrar o seguinte, que quando eu tô falando de um segmento BE, eu também posso escrever ele é B. A ordem que eu vou trazer aqui não vai importar, eu tô me referindo aí ao mesmo lado, tá bom? Que é esse lado aqui, ó. Ok? Tanto faz você chamar BE ou EB. Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso. Então, eu já sei que esses dois ângulos são consecutivos. Agora, a gente precisa identificar se eles têm pontos internos em comum ou não, tá? Lembrando aqui, ó, que o critério é não possuir pontos internos em comum. Então, olha lá. Aqui eu vou pintar para vocês de laranja o ângulo ABE, tá? ABE é esse ângulozinho aqui que eu acabei de pintar para vocês, ok? E o ângulo EBD é esse que tá aqui, ó, do lado dele, que eu vou passar listras, ok? Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Que eu vou ter aí um ângulo ao lado do outro e eles vão estar compartilhando esse ladozinho daqui, ok? Sempre que isso acontecer, eles vão poder ser chamados de ângulos adjacentes. Para que a visualização fique um pouco melhor, eu quero que você identifique o seguinte, ó. O ângulo ABE é esse ângulozinho aqui. Eita, desculpa. Deixa eu voltar. O ângulo ABE é esse ângulo verdezinho. Tá vendo aqui, ó? E o ângulo EBD é esse verdezinho aqui mais escuro. Então, perceba que eles estão um ao lado do outro, tá? E tem aí a mesma origem. Agora, eu quero que vocês observem o segundo exemplo. E o primeiro passo, verificar se os dois eles têm lado em comum. De fato, tem, ó. AB aparece no primeiro ângulo e AB aparece também no segundo. Então, os ângulos eles já são chamados de consecutivos. Agora, a gente vai verificar se eles não têm pontos internos em comum, tá? Então, observa comigo aí. A, B, essa abertura lá amarelinha, tá? Estão vendo aí o ângulo amarelo? Representa esse ângulo aqui que eu acabei de dizer a vocês. Agora, o ângulo ABD é esses dois ângulos verdes juntos. Então, observe o que é que acontece aqui, ó. No meio desse ângulo daqui. As cores, elas se misturam. Então, basicamente, é como se eu tivesse um ângulo dentro do outro, tá? Aqui eu vou ter um ângulo maior, ok? E dentro desse ângulo maior, eu desenhei esse ângulo aqui amarelo. Então, o que é que acontece? Esses pontos aqui laranja que eu estou pintando agora, eles pertencem ao ângulo ABE e também pertencem ao ângulo BABD, ok? Na hora de resolver exercícios, é assim que a gente vai verificar, tá? Você vai observar os ângulos e vai ver se eles estão separados ou se eles estão um dentro do outro. Se tiver um ângulo dentro do outro, então ele não vai ser adjacente, tá bom? Vou dar outro exemplo. Esse ângulozinho verde aqui, esse verdezinho aqui mais escuro e esse ângulo azul. Quando eu estou observando os dois, eles estão um ao lado do outro. Então, eu posso afirmar que além de consecutivo,
pelo fato de estar compartilhando aqui esse lado, ele também vai ser adjacente, porque ele está ao lado do outro, ok? Então, agora a gente vai estudar aí o próximo ângulo. Também uma questão muito fácil, vocês já resolveram bastante exercícios sobre eles, que são ângulos complementares e suplementares, tá bom? Quando dois ângulos são complementares, a soma deles é igual a 90 graus. Então, aqui, por exemplo, quando eu somar o alfa mais o beta, o resultado obrigatoriamente tem que ser igual a 90 graus, beleza? Quando eu somo dois ângulos e o resultado é 180 graus, a gente vai chamar ele aí, ó, de suplementar, tá bom? Suplementares são ângulos que, quando somados, o resultado sempre será 180. Então, para facilitar aí o entendimento em relação a esses ângulos, vamos resolver aí alguns exemplos e vamos completar essa igualdade com C de complementar e S de suplementar, ok? No meu primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 14 graus e 76. E eu posso afirmar que esses ângulos são chamados de complementares, porque, ó, ao somar 76 mais 14, o resultado aqui, ó, será 90 graus, beleza? Então, esse ângulo aí, ele vai ser chamado de complementar. O segundo, 125 mais 55, vai dar 180 graus. Então, esse ângulo que está aqui, ele vai ser suplementar, tá bom? Agora, observa aqui, ó, esse meu terceiro exemplo. Perceba que quando eu somar 60 mais 110, o resultado vai ser 170 graus, tá bom? Só que a gente falou que o resultado ele tem que ser exatamente igual a 90, no caso do complementar, ou exatamente igual a 180 no caso do suplementar. Esse 170 ele não aparece na nossa definição. Então, esse exemplo aqui, ó, ele seria um caso que não existe. Ele não vai ser nem complementar, nem vai ser suplementar, tá bom? Para encerrar essa parte desses ângulos complementares e suplementares, nós temos aí o último exemplo, 10 graus e 80 graus. Ao somar 10 com 80, o resultado é 90, bem fácil. E se o resultado é 90, então o meu ângulo aí ele vai ser complementar, ok? Então, ó, também é uma situação que é bem simples de entender, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Agora a gente vai para o próximo tipo de ângulo, que é chamado de oposto pelo vértice, popularmente conhecido como OPV, tá bom? OPV, ele vai ter o seguinte, duas retas, que aqui eu chamei de S e R, elas vão se cruzar e vão formar aqui no centro um ponto P vermelho, tá? Ao se cruzarem, elas vão formar quatro ângulos. Esses quatro ângulos, eles vão receber o nomezinho de oposto pelo vértice. E a característica desses ângulos é que eles vão ser congruentes, tá? Agora, lembra lá o que a gente viu no começo da aula. Congruentes são coisas que têm a mesma medida. Então, eu vou observar aqui, ó, para o meu Bzinho que está na parte de baixo, certo? Esse B que está aqui, e ele é oposto ao outro B. Por que ele é oposto? Porque ele está na frente, estão um de frente para o outro. Então, beta, ele é OPV, oposto pelo vértice, ao segundo beta, ok? E esse Azinho aqui, ó, ele está à frente do segundo A. Então, os dois também serão chamados de ângulos opostos pelo vértice. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai fazer esse exemplo utilizando números. Então, observa aqui o ângulo verde, que é 110 graus.
perceba que ele está à frente do ângulo rosa, tá? Então, se ele está na frente do ângulo rosa, então o x também vale 110 graus, ok? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que quando eu junto dois ângulos que estão aí a uma mesma medida, tá? Que estão, desculpa, a mesma medida não, um ao lado do outro, que no caso como o x e o y, é como se eu tivesse aí uma meia volta, tá? Eu tenho uma meia volta. Então, o que é que acontece? Ao somar x e y, o resultado precisa ser 180. Não é isso aqui que a gente tem, ó? Se esse pedacinho aqui corresponde a 110 graus, então, quanto falta aqui para completar os 180? Então, essa resposta será o valor do meu y, tá bom? Se o x aqui é 110, então o y ele precisa ser igual a 70 graus. Porque quando eu somar com o meu 110, o resultado vai ser exatamente 180. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai para o próximo ângulo, tá? Que vai estar bem fácil, bem simples também. Aqui são os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o mais importante em relação a esses ângulos é a gente saber identificar as classificações. São três tipos de ângulos, tá? São ângulos correspondentes, colaterais e alternos. Só que esses colaterais existem dois tipos, que é interno e externo, tá? Quando ele fala interno e externo é o seguinte, ó. Tudo que está aqui entre as retas paralelas, que no caso aqui é R e S, é chamado de parte interna. Tudo que está aqui fora é chamado de parte externa, tá bom? Então, depois de ver esse conceito, a gente vai ver aí, ó, quais são os ângulos correspondentes e por que eles são chamados dessa forma. Os ângulos correspondentes são aqueles que estão em paralelas diferentes, só que um dentro e um fora da paralela. Por exemplo, o ângulo amarelinho aqui com o amarelinho 5, tá? O ângulo 1 e 5. Eles são chamados de correspondentes porque eles estão em paralelas diferentes, porém eles estão aí no mesmo lado, um na parte interna e um na parte externa, tá? E o restante também fica fácil de identificar, é só vocês observarem as cores. Aí eu tenho 2 e 6, eu tenho 3 e 7 e eu tenho o 4 e o 8. Tudo bem simples e bem tranquilo, tá? Agora a gente vai ver aí como é que identificamos os ângulos colaterais. Colaterais, ele vem de mesma lateral, estão no mesmo lado. Uns na parte interna, outros na parte externa. Então, olha aqui, desse lado aqui da minha reta. Eu vou ter o ângulo 3 e 6, tá? Pelo fato dele estar dentro da paralela, ele é chamado de interno, tá? E ele é chamado de colateral porque esses dois ângulos estão no mesmo lado dessa reta que a gente chamou de T, ok? Eles estão exatamente do mesmo lado, então eles são chamados de colaterais internos. Quem seriam outros ângulos que também seriam colaterais internos? Tá aqui, ó, o 4 e o 5. Os dois estão no mesmo lado, ok? Tudo bem simples. Se funciona assim para os ângulos internos, os externos vai ser do mesmo jeito. Então, 7, tá? O 7 e o 2 são colaterais externos, porque está fora da paralela. E o 1 e o 8 também serão colaterais externos, porque estão fora
da paralela. Beleza? Agora a gente vai ver alterno. Pessoal, a palavra alterno, ela lembra aí de alternado, tá? Então, quando eu quiser encontrar os ângulos alternos, eu vou fazer um X, tá? Eu vou fazer um X dentro da paralela e um X fora da paralela. Então, observa, ó. Aqui eu tenho 5, ele será alterno ao 3, tá? Ele vai estar em lado contrário ao 3. E aqui, ó, eu vou pegar o 6 com o 4. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um X, eu só troquei os ângulos de lugar, tá? Fiz isso daqui e descobri quem eram os ângulos alternos internos. Então, os pares seriam 5 e 3 e o 4 com 6, ok? Para fazer com os externos, funciona praticamente da mesma forma. Então, ó, aqui eu tenho 1 com 7 externo e aqui fico com o 2 e o 8 também externo, ok, pessoal? Caso vocês achem mais fácil, você pode voltar o vídeo na hora de resolver o exercício para poder visualizar quem seriam os correspondentes, os colaterais e os alternos, tá bom? Mas por hoje é isso. Vai ficar agora a atividade de casa para vocês responderem. Eu só vou dizer agora mais uma observaçãozinha em relação a esse ângulo, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, todo ângulo correspondente, ele vai ser congruente, tá? Ele sempre vai ter a mesma medida. O que isso quer dizer? Que o ângulo 1 e 5 são iguais, 2 e 6 são iguais, 3 e 7 são iguais e o 4 e o 8 são iguais, tá bom? Os demais ângulos, que são os colaterais, internos e externos, são suplementares, tá? O que são ângulos aí suplementares? São ângulos que, ao somar, o resultado é 180 graus, tá bom? Esses colaterais vão ter essa característica de ser suplementar. No caso dos alternos, eles vão ser congruentes também, ok? Por exemplo, o 7zinho aqui, ó, ele vai ter a mesma medida do 1 e eles vão ser aí ângulos alternos, estão em lados contrários, tá bom? O 4 aqui, por exemplo, e o 6, a mesma coisa, tá? Então, basicamente, será o seguinte. Vou usar números para ficar mais fácil. Suponha que esse 6 aqui vala 30 graus. Então, quer dizer aqui que esse ângulo 2, ele também vai valer 30 graus, ok? Outro exemplo. Suponha que o ângulo 3 vale 100 graus, ok? Então, esse ângulo 6 aqui, ó, ele precisa ser 70 graus, porque eles dois são chamados de colaterais. E todos os colaterais são chamados de suplementares, tá? Ao somar 110 mais 70, o resultado disso aqui é exatamente 180, beleza? Então, ó, nos exercícios vai aparecer isso para vocês. Em caso de dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, tá? E o probleminha do e-mail já foi resolvido. Vocês podem encaminhar a resposta da atividade pelo Google Sala de Aula, que não vai mais dar erro, tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula.